Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um guia completo aqui do Jardim Verde. E hoje o nosso foco é uma planta que todo mundo ama, mas que, vamos combinar, às vezes dá uma certa dor de cabeça, né? O hibisco. A gente vai desvendar todos os segredos para ter flores espetaculares um ano todo. Sabe aquela situação? Seu pé de hibisco tá lá, verdinho, cheio de folha, com uma cara ótima, mas flor que é bom, nada. Parece que ele simplesmente esqueceu a sua função principal, não é? Pois é, essa é uma frustração super comum e que desanima mesmo. Mas a promessa aqui é séria, a gente vai resolver isso de uma vez por todas. O objetivo é que a floração do seu hibisco deixe de ser uma questão de sorte e passe a ser o resultado de um manejo correto, de algo previsível. Vamos virar esse jogo. E antes da gente botar a mão na massa, aquele lembrete rapidinho que ajuda demais a gente. Já se inscreve aqui no Jardim Verde e ativa o sininho para não perder nenhuma dica. Ah, e o seu like, claro. Faz toda a diferença para a gente continuar trazendo esse conteúdo. Então bora lá. Nossa jornada de hoje está bem organizada. Primeiro, vamos entender quem é essa planta. Depois, a gente fala do ambiente perfeito, da comida e da água, da poda e das pragas. E no final, o pulo do gato para ter flores sem parar. Vamos começar pelo começo, né? Para cuidar bem de qualquer planta, a primeira coisa é conhecer ela de verdade. Entender do que ela gosta, de onde ela veio. Então, vamos ao RG do nosso Hibiscus rosa sinensis. Olha só essa ficha técnica. Tem um monte de informação importante aqui, mas se liga na origem, Ásia tropical. Opa, isso já acende uma luz. É uma planta de calor. E o porte? Pode chegar a 4 metros, então já sabemos que ela gosta de calor e precisa de um bom espaço para crescer feliz. E essa frase aqui, ela resume tudo. O hibisco não é uma planta que esconde o jogo. Pensa nele como um aluno super sincero. Se você acerta no cuidado, ele te responde com flores lindas. Se você erra, ele mostra na hora, com folhas amareladas, sem flores. Por isso que cada detalhe do que a gente vai falar aqui importa tanto. Beleza, já entendemos quem é o hibisco. Agora, qual é a nossa missão? Recriar a casa ideal para ele no nosso jardim ou no nosso vaso. É nesse ponto que muita gente escorrega, mas nós vamos ajustar isso direitinho. Então, vamos direto ao ponto que talvez seja o mais crucial de todos: sol. Hibisco é planta tropical, gente. Precisa de calor, não gosta de geada de jeito nenhum. E o mais importante, para florir, ele precisa de, no mínimo, umas 5 ou 6 horas de sol direto batendo nele. Isso não tem negociação. Sem sol, ele até pode ficar verdinho, mas as flores pode esquecer. Agora, vamos olhar para baixo, para as raízes. O solo tem que ser bom, rico com matéria orgânica. Mas a palavra-chave aqui é drenagem. O solo precisa deixar a água escoar. Raiz de hibisco em solo encharcado é receita para o desastre. E isso vale tanto para quem planta no chão quanto para quem planta em vaso, ok? E falando em água, qual a regra de ouro para regar? É simples, o dedômetro. Coloque o dedo na terra. A parte de cima começou a ficar seca, é hora de regar. Ainda está úmida? Calma, espere mais um pouco. O hibisco gosta de umidade sim, mas odeia ficar com o pé molhado o tempo todo. É esse equilíbrio que faz a mágica acontecer. Bom, a planta já está no lugar certo, com o solo certo, recebendo a água certa. O que falta? Comida. A adubação é o prato principal para o hibisco ter energia para crescer forte e, claro, para dar aquelas flores que a gente tanto quer. E aqui está um segredo que muita gente não sabe. Pensa que o hibisco tem 2 dietas diferentes. Uma é a dieta para crescer, rica em nitrogênio, que faz a planta dar um monte de folhas. A outra é a dieta para florir, rica em fósforo e potássio. Se você dá o adubo de crescimento quando quer flor, adivinha? Vai ter um monte de folha e flor nenhuma. É por isso que é fundamental usar o adubo certo na hora certa. E para quem curte uma adubação mais orgânica, tem uma receitinha que não falha. Passo 1, humus de minhoca para deixar o solo rico. Passo 2, farinha de ossos, que é pura fonte de fósforo, o combustível das flores. E passo 3, um pouquinho de cinza de madeira peneirada, que é rica em potássio, para deixar a planta forte e as flores mais bonitas. Simples e super eficiente. Ok? Agora vamos falar de manutenção, poda e defesa. Isso não é só para apagar incêndio, não. É para evitar que o problema apareça. A gente vai manter a planta bonita, saudável e protegida. Eu sei, muita gente tem medo de pegar a tesoura e podar, mas
Não podar é um erro. Pensa assim, a flor do hibisco nasce nos galhos novos. A poda força a planta a criar esses galhos novos. Então podar é dizer para a planta, ei, pode soltar mais flores aí. Sem poda, ele fica todo esticado, pernalta e dá muito menos flor. E na parte da defesa, vamos falar dos inimigos. O primeiro, um clássico, pulgões. Aqueles bichinhos que adoram ficar nos brotos novinhos, justamente onde iam nascer as flores. A boa notícia é que eles são fáceis de combater. Uma misturinha de água com sabão neutro ou um bom óleo de NEM resolve, principalmente se você agir logo no comecinho. Outra praga chatinha é a cochonilha. Ela gruda na planta e faz um estrago duplo. Primeiro, suga a energia da planta. E segundo, ela solta um líquido doce que atrai um fungo preto, a tal da fumagina, que deixa a folha toda suja e impede ela de respirar. O melhor jeito de lidar com elas é tirar com algodãozinho e depois aplicar um óleo mineral para prevenir. Agora, se o clima onde você mora é bem seco, fique de olho nos ácaros. Eles são quase invisíveis, mas deixam um rastro. As folhas ficam amareladas, meio que empoeiradas. A grande dica contra eles é que eles detestam umidade. Então, borrifar um pouco de água nas folhas de vez em quando e aplicar óleo de NEM já ajuda a manter eles bem longe. E agora o problema que talvez seja o mais sério de todos, a podridão de raiz. E o mais interessante é que na maioria das vezes a culpa é nossa. Não é um bicho que vem e ataca, é a gente que cria a condição perfeita para a doença, que é o excesso de água. Então a solução não é um remédio, é prevenção. Garantir aquela drenagem perfeita que a gente falou e regar só quando precisa. Ufa, passamos por tudo, né? Identidade, casa, comida, manutenção. Agora chegou a hora de juntar todas essas peças. Afinal, qual é o grande segredo para ter aquele hibisco de capa de revista, sempre cheiro de flores? Pois é, o segredo não é um truque mágico, é a consistência em 4 pilares fundamentais. Anota aí. 1. Sol na cabeça todo dia. 2. Um solo rico e que não acumule água. 3. A comida certa na hora certa. E 4. A poda de manutenção para estimular flores novas. Se você acertar nesses 4 pontos, não tem erro. O sucesso é praticamente garantido. E essa ideia final, para mim, resume tudo sobre jardinagem. Quando a gente para de achar as coisas e passa a entender o que a planta está pedindo, o cultivo vira outra coisa. Deixa de ser loteria e se torna uma prática previsível e, o mais importante, muito, muito recompensadora. E aí, curtiu esse nosso guia completo? Se ele ajudou a clarear as ideias, não esquece de se inscrever aqui no Jardim Verde, para a gente continuar aprendendo e deixando nossos jardins cada vez mais bonitos. Foi um prazer ter a sua companhia e a gente se vê no próximo guia. Até mais!